Ok, então aqui temos as objeções elaboradas pelo Greg Restell nesse paper de 2013, intitulado Just What is Full-Blooded Platonism. A tese central defendida por ele nesse paper é, como eu já havia mencionado na aula anterior, a tese de que o princípio da plenitude não pode ser nem formalmente nem informalmente interpretado. Mais especificamente, a ideia do Restell é a ideia de que, se ele for interpretado formalmente, isto é, se atribuirmos uma forma lógica a esse princípio, isso ou gera consequências indesejáveis, nomeadamente gera a consequência de que os objetos matemáticos são modalmente frágeis, e a gente vai ver o que exatamente isso quer dizer, ou gera contradições. Por outro lado, se interpretarmos o princípio da plenitude de um modo informal, como na verdade o Balaguer tenta, em alguma passagem do livro dele, fazer isso, abrindo mão da tese de que tal princípio deve ter uma forma lógica, ficamos impedidos de resolver o problema das múltiplas reduções, dado que esse modo informal é incompatível com o apelo à concepção plena dos números naturais, que o Balaguer usa para dissolver o problema das múltiplas reduções, que na verdade nada mais é do que a objeção metafísica ao platonismo. Consideremos então a primeira tentativa de formalizar o princípio da plenitude. O princípio da plenitude é, como vimos, a tese de que todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir, existem de fato. Formalmente, esse princípio pode ser lido da seguinte forma: para qualquer propriedade, se é logicamente possível que exista um x, tal que esse x seja um objeto matemático que tem essa propriedade, então esse x existe de fato. Essa seria a forma lógica atribuída ao princípio da plenitude. Portanto, vamos ver quais são as consequências indesejáveis que o Russell pensa que se segue dessa formalização. A primeira objeção do Russell consiste em dizer que essa interpretação formal implica que os objetos matemáticos são modalmente frágeis porque ela implica a seguinte outra afirmação. Se P, sendo P uma proposição contingentemente verdadeira, por exemplo, a afirmação de que Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial, então não é logicamente possível que exista um objeto matemático e P seja falsa. Ou seja, se P for falsa, então não existem objetos matemáticos, e se existem objetos matemáticos, então P não poderia ter sido falsa. Isso é, a existência de objetos matemáticos é incompatível com a realidade poder ter sido ligeiramente diferente do que ela realmente é. É isso que significa dizer que os objetos matemáticos são modalmente frágeis, caso aceitemos que essa é a melhor forma lógica para o princípio da plenitude. Se aceitarmos que essa forma lógica, que o princípio da plenitude deve ser formalizada tal como nos indica essa primeira tentativa de formalização, estamos obrigados a aceitar que os objetos matemáticos são modalmente frágeis, porque essa forma lógica implica essa segunda outra. Aqui temos a demonstração de como essa formalização do princípio da plenitude implica essa outra forma lógica, apenas caso alguém tenha curiosidade de ver. Ok, então a solução para essa objeção de que os objetos matemáticos são modalmente frágeis caso aceitemos a formalização proposta pelo Balaguer, a solução é especificar que a propriedade sobre a qual quantificamos seja uma propriedade matemática. E aí temos uma nova forma lógica com uma nova leitura que seria o seguinte: para qualquer propriedade, se essa é uma propriedade matemática, isso é logicamente possível que exista um x, tal que x seja um objeto matemático que tem essa propriedade, então esse objeto matemático existe. Ou seja, a gente especifica que a propriedade sobre a qual quantificamos é uma propriedade matemática. E essa nova forma lógica já não nos permite mais derivar essa afirmação de que P, então, não é logicamente possível que exista um x, tal que x é um objeto matemático e não P. Ok. Bom, a terceira objeção, na verdade, é uma continuação da segunda objeção. E essa terceira objeção consiste em dizer que, mesmo aceitando essa nova forma lógica, não ficamos livres de consequências indesejáveis.
indesejáveis. Isso porque, ao introduzirmos essa restrição de que a propriedade sobre a qual quantificamos tem de ser uma propriedade matemática, a gente abre uma possibilidade de derivar uma contradição dessa nova forma lógica. E o Russell aqui mostra isso usando a chamada hipótese do contínuo, que nada mais é do que a proposição de que entre o transfinito que dá a cardinalidade dos naturais e o infinito que dá a cardinalidade dos reais, não existe qualquer outro infinito. Nunca se provou, dentro da teoria dos conjuntos de Zermelo Fraenkel, nem a afirmação dessa proposição, nem a negação dessa proposição. E é por isso que frequentemente se diz que a hipótese do contínuo é uma questão logicamente indecidível. E a ideia do Russell é que, se essa é uma proposição logicamente indecidível, então tanto a sua afirmação como a sua negação são logicamente possíveis. Formalmente, o procedimento que ele usa para mostrar isso consiste no seguinte: primeiramente, transformamos a hipótese do contínuo num predicado matemático, é isso que a gente vê aqui em vermelho. Depois, a gente substitui esse predicado no antecedente da condicional da tese da plenitude. É exatamente isso que a gente vê aqui. Acabamos de substituir essa variável predicativa em azul pelo predicado matemático que corresponde à hipótese do contínuo. E agora, em 3, nos limitamos a substituir esse predicado na condicional toda do princípio da plenitude. E agora, de 3 e 1, retiramos 4 por um simples modus ponens. Em 5 e 6, retiramos, portanto, por eliminação da conjunção, o predicado matemático que corresponde à hipótese do contínuo. E a questão é que o mesmo procedimento pode ser feito para derivar a negação da hipótese do contínuo, dado que a negação da hipótese do contínuo também é logicamente indecidível. Então, a gente faz exatamente o mesmo procedimento e obtemos, em 6 linhas, a negação da hipótese do contínuo, ou seja, o princípio da plenitude, se interpretado do modo como Balaguer propõe, fazendo a restrição que o próprio Russell propõe, se ele for interpretado dessa forma, ele nos permite derivar tanto a afirmação da hipótese contínua quanto a negação da hipótese contínua, ou seja, permite-nos derivar uma contradição, que é o que temos em 6 e em 6 linhas. A réplica do Balaguer a essa objeção é bastante controversa, mas, assim, basicamente essa réplica consiste em dizer que, na verdade, 6 e 6 linha não são afirmações genuinamente contraditórias, dado que uma não é genuinamente a negação da outra. Na verdade, a ideia dele aqui é a ideia de que o universo de conjuntos que a afirmação presente em 6 descreve é completamente diferente do universo de conjuntos que a afirmação presente em 6 linhas descreve. A afirmação em 6 descreve um universo de conjuntos W e a afirmação descrita em 6 linhas descreve um conjunto de universos W'. Basicamente, essa é a estratégia dele. Isso é controverso. Por um lado, parece um pouco arbitrário. Por outro lado, isso parece gerar uma regressão ao infinito. Quer dizer, se a hipótese do contínuo, se não HC não é a negação de HC, então, o que é a negação de HC? E aí, se você consegue outra proposição que possa ser, que seja acerca de W, se você consegue essa outra proposição, você pode fazer a mesma coisa. Não, na verdade, ela não é a negação genuína de HC. Então, assim, essa réplica é controversa, mas não vamos discutir isso agora, simplesmente vamos pressupor que essa réplica é uma réplica plausível. Ok, vamos passar então para as objeções metafísicas ao platonismo matemático e veremos como o platonismo da plenitude permite nos responder também a essa objeção, via o platonismo da não univocidade e o apelo à concepção plena dos números naturais que o Balaguer propõe. Aqui temos então o argumento que expressa essa objeção, tal como formulado pelo próprio Balaguer, naquele livro introdutório de 98 que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo.
Então, na primeira premissa temos, se o platonismo matemático de objetos fosse verdadeiro, então não haveria uma única sequência de objetos a qual fosse legítimo atribuir o estatuto de sequência dos números naturais. Quando a premissa se tal sequência realmente existisse, então haveria, dentre as muitas sequências de objetos que satisfazem axiomas da aritmética de Peano, alguma sequência metafisicamente privilegiada que se destacaria como a sequência dos naturais. Há, contudo, pelo menos duas sequências de objetos abstratos que satisfazem igualmente bem os axiomas da aritmética de Peano, e não há qualquer privilégio metafísico inerente a alguma delas. E se há pelo menos duas sequências de objetos abstratos que expressam igualmente bem a verdade dos axiomas da aritmética de Peano, então simplesmente não há qualquer sequência de objetos abstratos a qual seja legítimo atribuir o estatuto de sequência dos números naturais. Logo, o platonismo matemático de objetos não é verdadeiro. Esse é o argumento estruturado dessa forma especificamente. Essa objeção metafísica, evidentemente, poderia ser formulada de várias outras formas. A premissa mais importante desse argumento é a terceira. Ou seja, a premissa de que pelo menos duas sequências de objetos abstratos que satisfazem igualmente bem os axiomas da aritmética de Peano, existe pelo menos essas duas sequências e não temos boas razões para pensar que uma sequência é metafisicamente mais adequada relativamente à outra para modelar esses axiomas. Temos boas razões para considerar que essa premissa é verdadeira, na verdade, dada a existência de pelo menos duas sequências distintas de conjuntos que satisfazem igualmente bem os axiomas de Peano, da aritmética de Peano, que é essas duas sequências que a gente vê aí, que são conhecidas como a sequência de von Neumann e a sequência de Zermelo. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Todas essas afirmações, de 1 a 5, adequam-se igualmente bem a essas duas sequências de conjuntos. Por exemplo, na sequência W temos o primeiro membro, conjunto vazio. Na sequência W1 também, o primeiro membro é o conjunto vazio. Na verdade, os dois primeiros membros das duas sequências são idênticos. Eles começam a diferir no terceiro membro. Mas todas essas afirmações aplicam-se igualmente bem a cada uma dessas sequências. Por exemplo, terceiro membro da sequência W. O sucessor de qualquer número é um número. Essa sequência modela muito bem essa segunda afirmação, tal como a sequência W'. Então, a ideia dessa premissa é exatamente isso. Você tem dois modelos para uma mesma teoria, e cada um desses modelos funciona muito bem. A proposta do Balaguer para dissolver essa objeção consiste não em rejeitar que a referência dos termos matemáticos não seja unívoca, ele aceita que a referência dos termos matemáticos, na verdade, não é unívoca. Então, a proposta que ele coloca para contornar essa objeção consiste em aceitar que a referência de termos matemáticos singulares realmente não é unívoca. Numerais, por exemplo, referem mais de um objeto matemático abstrato. O numeral 3 refere vários números 3, posto ser logicamente possível que exista mais de um número 3. E, na verdade, esse terceiro passo é uma consequência do platonismo da plenitude, porque é logicamente possível que existam mais de um número 3. É logicamente possível. E o platonismo da plenitude diz-nos exatamente isso. Que no que diz respeito à existência matemática, tudo que é logicamente possível existir, existe de fato. Então, assim, na verdade, esse platonismo da não univocidade é uma consequência do platonismo da plenitude. Entretanto, evidentemente, a ideia de que um termo singular pode referir mais de um objeto, isso é controverso. Como podemos justificar, então, de que na matemática é plausível pensar que um termo singular pode referir mais de um objeto? E aqui a ideia do Ballag é a ideia de que a ausência de univocidade da referência na matemática é aceitável apenas porque as propriedades internas dos objetos matemáticos são matematicamente relevantes, isto é, todas as propriedades matemáticas relevantes são propriedades relacionais ou estruturais, isto é,
Relações que se obtêm entre dois ou mais objetos matemáticos, como a relação de ser par, ser primo, ser sucessor, ou seja, todas essas propriedades relacionais, que são as propriedades relevantes dos objetos matemáticos, não são propriedades internas, são propriedades relacionais. Portanto, a ideia do Ballag é que isso só é aceitável em contextos matemáticos porque isso acontece, porque as propriedades matematicamente relevantes são propriedades estruturais ou relacionais. Uma objeção ou uma dificuldade ao platonismo da não univocidade consiste em dizer o seguinte: se a referência dos numerais não é unívoca e se qualquer objeto pode desempenhar o papel de qualquer número na sequência dos naturais, e essa ideia de que qualquer objeto pode desempenhar o papel de qualquer número na sequência dos números naturais é uma ideia que vem de Frege. Na verdade, isso é o que consiste o problema, chamado problema do Júlio César, né? Você não tem uma definição que te permite excluir a afirmação de que um número possa ser uma pessoa, porque na sequência dos números naturais, qualquer objeto pode desempenhar o papel de qualquer número. Isso é controverso, mas a gente vai aceitar essa ideia para efeitos de discussão apenas. Então, se aceitarmos isso, segue-se que 3 pode referir qualquer objeto matemático. Pode referir uma função, pode referir um número irracional, pode referir uma pessoa, que não é objeto matemático, ok? Mas pode referir qualquer objeto matemático. Se pode referir qualquer objeto, pode referir qualquer objeto matemático. Ou seja, o numeral 13 não refere apenas os números 13, que, de acordo com o platonismo da plenitude, existe mais de um número 13. Ele refere qualquer objeto matemático. Ou seja, a referência dos termos matemáticos seria viciosa nesse cenário, e isso não seria aceitável. Então, essa seria uma das dificuldades para a referência não unívoca. E ao tentar responder essa dificuldade, que o Ballag recorre à chamada concepção plena dos números naturais. A resposta dele consiste especificamente em negar que a referência dos numerais seja viciosa, apesar de não ser unívoca, pois a referência de um numeral, do ponto de vista dele, está restrita a objetos matemáticos que satisfazem a concepção plena dos números naturais. E essa concepção plena dos números naturais, na verdade, é uma teoria informal acerca de quais propriedades é razoável pensar que os números têm ou não têm. Do ponto de vista de Ballag, por exemplo, está contido nessa concepção plena dos números naturais que os números não têm cores, que os números não são pessoas, que os números são conjuntos, ou seja, você resolve o problema Júlio César simplesmente postulando essa concepção plena dos números naturais, que uma vez mais parece uma estratégia também um pouco arbitrária. Mas se aceitarmos essa concepção plena dos números naturais e, sobretudo, se aceitarmos ela como uma teoria informal acerca de quais as propriedades os números têm e quais propriedades os números não têm, conseguimos restringir a referência dos numerais a números apenas. Dos numerais naturais a números naturais. Por exemplo, o numeral 3 não pode referir um número irracional, o numeral 3 não pode referir a uma forma geométrica. O numeral 3 pode referir vários números 3, mas apenas números 3. Então, você bloqueia a referência viciosa com essa estratégia. Ok, voltemos então às objeções do Russell. Lembrando que, do ponto de vista dele, o princípio da plenitude não pode ser nem formalmente nem informalmente interpretado. A pergunta que surge, portanto, é essa: admitindo que a tentativa de interpretar formalmente a tese da plenitude fracassa, será que existe uma maneira informal de interpretar essa tese? E aqui temos uma proposta. E a proposta consiste em dizer que a tese da plenitude pode ser interpretada do seguinte modo: qualquer afirmação matemática puramente consistente descreve de forma verdadeira alguma parte da realidade. Do ponto de vista de Russell, o problema com essa interpretação é que nem toda afirmação matemática descreve verdadeiramente alguma parte da realidade. Consideremos, por exemplo, a seguinte afirmação: o número 2 existe e Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial. Essa afirmação, obviamente, é falsa, dado que uma das conjuntas é falsa, e, portanto, ela não descreve verdadeiramente uma parte da realidade.
É claro que alguém poderia propor uma solução dizendo que podemos restringir a tese da plenitude a afirmações que não contêm vocabulário não matemático, ou seja, a pessoa diria que essa afirmação, o número 2 existe, Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, na verdade não é uma afirmação matemática, porque ela não contém apenas afirmações matemáticas, ela contém uma afirmação falsa empírica também. Então, não é uma afirmação puramente matemática. Portanto, não é um contra-exemplo a essa formulação da tese da plenitude. O problema com essa réplica é que, se a gente restringe a tese da plenitude a afirmações que contêm apenas vocabulário matemático, desculpe, se a gente impede que a tese da plenitude seja aplicada a afirmações que contém vocabulário não matemático, então não podemos apelar à concepção plena dos números naturais para bloquear a referência viciosa. Essa seria a dificuldade dessa solução. Eu penso que a resposta a isso não é nada de especial, é bastante simples. Consistiria em dizer que podemos formular a interpretação informal do princípio da plenitude do seguinte modo: qualquer afirmação matemática puramente consistente, conhecível a priori e necessária, descreve de forma verdadeira uma parte da realidade. E assim já conseguimos eliminar a ideia de que uma afirmação do tipo o número 2 existe e Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial possa contar como uma afirmação matemática que descreve verdadeiramente uma parte da realidade, porque essa afirmação ela não é nem conhecível a priori, nem necessária. Então, a ideia é que essa tese da plenitude, interpretada de um modo formal, teria de se aplicar apenas a proposições matemáticas conhecíveis a priori necessárias. E aí a tese da plenitude já poderia ser interpretada desse modo informal, caso a gente realmente não consiga atribuir uma forma lógica ao princípio da plenitude. Então, assim, basicamente é isso. Assim, eu queria mostrar um pouquinho para vocês de como essa discussão sobre o platonismo matemático se desenvolveu um pouco. Na verdade, essa discussão não é uma discussão recente, esse livro do Bauer é um livro de 98, mas assim, basicamente é isso. Eu considero que o platonismo da plenitude seja uma boa alternativa, seja uma boa variante de platonismo. Certamente consegue responder à objeção epistêmica.